Fala galera, estamos de volta com um Podcart, o podcast oficial do kartismo nacional, um oferecimento Banco BRB, MG Tires e Oakberry. E o nosso convidado de hoje, vou falar para você, olha, eu tô cansado de tentar trazer ele aqui, não é a sátira com o nome dele não, mas é um prazer trazer o homem aqui, ó, o homem dos motores aí, Rafael Cansado, meu amigo. Eu fujo de você, Não né? foge, meu. Olha, me dá motor. Ele manda eu correr lá no Light. Mais entrevista. Mas podcast realmente não é muito meu forte. Mas aqui em casa eu não tive como fugir. Não é? Você tá bem, não? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Tudo correndo do jeito que você imaginava? Tá, na prática a gente, né, sempre aquela tensão pré-evento, né? O último nacional aqui foi em 2018 e a verdade é que o esporte cresceu, o esporte mudou, né? Foi se adaptando e foi ficando mais... Foi mudando a estrutura de equipes, hoje ela é mais robusta. Então, assim, por mais que a gente, né, viva esse mundo há muitos anos, todos os nacionais estamos presentes, né, há anos, a gente tentou, né, dentro da nossa estrutura, que temos limitações físicas, né, espaço, tá atendendo a todos aí da melhor maneira possível, alocando todo mundo da melhor maneira, mas é sempre uma tensão, né, é a casa cheia, uma movimentação muito grande, muda muito a nossa rotina, mas começou, né, felizmente começou e tá dando tudo certo, tá tudo tranquilo. Rafa, como é que você começou no kart? Você fazia o que antes, exatamente? Cara, sempre fui um apaixonado com mecânica, né? Você já mexia com mecânica? Não, criança, né? Criança, mecânica de bicicleta, de mobilete, ficava inventando moda, né? Desde criança, sempre mexendo com alguma coisa ligada à mecânica, mas uma coisa pessoal, né? Sim. E um belo dia eu estive com meu pai, eu tinha um primo, né? Um finado primo que, era apaixonado por carro. E ele tinha uma loja de carros aqui próximo até a região, chamava Garicar, o nome dele é Júlio Cônsul. E chegamos lá um dia, eu e meu pai, eu vi um kart. Aí eu vi o kart, né? Nunca tinha visto? Nunca tinha visto, 16 anos, nunca tinha visto o kart. E aí olhei aquilo, né? Falei, poxa, achei super interessante aquela estrutura, né? Aquela parte tubular, ou seja... Tava com motor ou não? Começou a me fascinar. Tava montadinho? Motor tudo? Montado, Um V4? montado. Era um V4. Se não me engano, era um Mini SS. E aí, eu vi aquele kart e falei, poxa, coisa interessante, quero dar uma volta nisso e tudo. E aí, marcamos ali de dar uma volta, na verdade, no estádio, né, no Mineirão, que é onde tinha corrida, que era circuito de rua, né, fazer ali no estacionamento e tudo. E aí, acabou que eu comprei esse kart em sociedade com meu irmão. Na verdade, nós somos sócios desde então. Olha que legal. Sócio em várias coisas. Seria para eu correr na Júnior e ele na Novatos. E na prática ele nunca correu. Né? Eu sempre fui aquele que desde então, já comecei a ver o kart, saber como funcionava, né? Toda aquela questão de geometria. Mas ele chegou a sentar no kart e dar umas voltas? Cara, eu acho que ele andou uma vez. Não curtiu. E eu, né, sempre era eu, basicamente, desde o início, né? Já tinha, né, as grandes equipes em Belo Horizonte e tudo, mas eu peguei o kart e fui ali bem de uma forma muito amadora, né, que na verdade era possível fazer isso no kart, né? Você comprava o kart e você mesmo começava ali a tentar mexer de alguma forma, ia pedindo ajuda para um, para outro, e você mesmo conseguia fazer alguma coisa ali com o kart. E assim não foi diferente comigo. Então eu mesmo ia lá em casa, eu tinha um sítio próximo aqui, tinha lá na verdade um galinheiro desativado, virou minha oficina. Compramos esse kart e eu comecei a brincar. Ia brincar com o kart. Aí comecei a fazer uma ou outra etapa do Campeonato Mineiro, isso foi final de 1984, que era ali no estádio, sempre ali no estádio, e depois fui fazer umas provinhas em Ipatinga, e começou a nascer o que seria a RBC, na verdade, né? Sei. Foi aquela eterna brincadeira, nasceu de uma brincadeira, e aí foi, de alguma forma... Porque você andava e você ia botando a mão.
Ia andava e sempre pedindo, sempre através de ajudas das pessoas do próprio meio, que já trabalhavam. Isso aqui como é que eu faço? Isso aqui como é que eu faço? E aí eu fui, já gostava, eu falei, gostava de mecânica. Aqui tem um mecânico, né, já mais velho, chama Jurupemo de Oliveira, que é o Zico. Ele mexia nos motores na época, tinha uma oficina ali no bairro Carlos Prates, a gente ia lá, e aí com isso aí eu fui olhando, aprendendo daqui, aí entrei na engenharia, na Universidade Católica, engenharia mecânica, mas já era digamos assim, já era uma coisa que já realmente me fascinava, né? Sim. A mecânica, eu não conhecia o meio, né? Era a mecânica em si, os motores. Aí, a partir daí, foi uma coisa muito gradativa, muito natural, de começar a trabalhar, né? Essa galera que vinha em Ipatinga já era a galera de São Paulo da Nata, fazia as corridas já lá, não? Não. Você nem sabia daquele meio que o que conhecia. bombava era lá em São Paulo? Era bem um regional mesmo, que a gente fazia. Mas era forte porque na época o kart nos regionais eram mais fortes. Né? Não era. Existia um bom movimento, né? Tinha um número bom de pilotos participando. Era até interessante, né? Eu ia correr Ipatinga, você vê como era na época. Eu tinha um kart, um motor e 2 cilindros. Eu trocava era o cilindro e o pistão, não trocava o motor. Então, para poder ver se eu conseguia um pouco mais de rendimento. Mas era plug and play? Era plug and play? Mais ou menos. Era uma luta, né? Aqueles roletinhos ali, aquilo caía quente para trocar, era uma luta. Mas era divertido, né? Meus mecânicos eram os amigos, a gente ia juntos para a pista. Então, ali reunia todo mundo, cada um ajudava um pouco e ia participar, cara. E tinha amigo que não era do kart, que você levava e falava, não, você vai lá para me ajudar? Ninguém era do kart. Você pegava todo amigo de fora? Eram os amigos de escola, amigo de farra, não tinha ninguém do kart, zero. E quantos desses você já trouxe aqui para andar aqui no cartódromo? Vários, né? Os caras falam, lembro exatamente quando começamos, não sabia nada. É aquela coisa que a gente, né, como foi uma coisa muito natural, a gente não tem como mensurar, né? Falar assim, não, peraí, aqui já é uma empresa ligada a alguma coisa, que dali eu aprendi, eu fiz um estágio numa empresa e evoluí naquela área, né, de mercado. Foi uma brincadeira que surgiu. Foi se autodescobrindo essa... E virou um negócio, uma paixão. Então, desde 84 aí foi o início de tudo, estamos aí em 2023, o ano que vem faz 40 anos, né? Caramba. Ou seja, já é uma estrada, né? Já tem um tempo. Bom que eu era criança, você tinha essa mesma aparência aí quando eu era criança. Eu que cheguei, eu falei pro Grego, eu que envelheci, cheguei em vocês. E aí lá em São Paulo, como é que foi a primeira vez que você foi para São Paulo? Cara, a primeira vez, eu não lembro exatamente a primeira vez, mas eu lembro que nós tivemos o primeiro campeonato brasileiro que eu participei, foi em Ipatinga, em 1989. Sim. Aí nessa fase, eu já começava a mexer um pouquinho nos motores para alguns amigos. Você andava e ainda assim mexendo nos caras? Não, 89 não. Você já parou? Já tinha parado. Aí em 89 já teve esse primeiro campeonato, Aí nós eu fui com um piloto, né, daqui de Belo Horizonte, que corria na Novato, chamado João Amaral. E ali nós fizemos a pole. Foi a única coisa que nós fizemos também. Fizemos a pole, ele na segunda volta ele bateu na primeira prova. Aí foi aquela decepção, queria matar ele. Né? Porque foi uma emoção enorme, né? Vendo o seu propulsor, né, chegando no e fazer uma pole. Na época, eu lembro que estava o Christian Fittipaldi. Minha memória, assim, para associar data, nome, é muito ruim. Eu lembro que estava o Christian. E o tempo que nós viramos na Novato seria o terceiro tempo na graduada. Eu não lembro quem foi o pole na graduada. Se não me engano, foi o Christian. Foi rápido, então. Então ele era um menino muito rápido, ele andava muito bem. E ali, na verdade, foi onde praticamente tudo começou. E já tinha o Bruno Junqueira, que andava aqui em Belo Horizonte e corria em São Paulo. Aí eu comecei a ir a São Paulo através do Bruno. A gente começou a fazer algumas provas. Aí lá eu conheci o senhor Mário, né? Que eu tenho uma dívida de honra, né? Sim. Eu adoro aquele velho. Ele me ensinou muito. E na sequência do Bruno veio o Cristiano da Mata.
que também passou a correr em São Paulo. Ele já começou a correr até já mais velho um pouco. O Bruno não, já entrou na Júnior, mas o Cristiano era Quando você novato chegou com o Bruno já. lá, o Bruno era Júnior ainda ou não? Quando eu fui lá, se não me engano, ele já era graduado. Ah, então eu já via ele correr, eu era cadete. Ele já era graduado naquela época. Aí e o Cristiano... Era 91, por aí, né? Isso. O Cristiano foi na Novatos. E aí sim eu conheci o mundo de São Paulo e conheci o Sr. Mário. Ali tinha os motores, né? Já eram aí os PCE, né, os Riomar ali, a AR. E aí, na verdade, eu não tinha nenhuma estrutura. A gente ia para a fábrica ali, o Sr. Mário ele tinha um segundo andar que ele mesmo fazia os motores. Sim. Porque tem o Mário Sérgio, né, que ele tinha a MSC embaixo. A MSC embaixo. O Sr. Mário tinha uma salinha em cima que ele cuidava dos motores ali. Né, alguns motores que ele fazia, desenvolvia alguma coisa para a fábrica e tudo mais. Quando o PCR começou com os cabeçotes grandes, eu era sempre o primeiro a andar. Ah, essa era o piloto de teste. Isso, porque em 94, quando aconteceu o negócio do Ayrton, a Xuxa parou de me patrocinar. Sim. E aí meu pai falou, não, agora o Diogo não vai andar mais. Aí o seu Mário falou, não, pode trazer o menino aí. Não, seu Mário, mas eu não dá pra eu ficar, eu tenho outros filhos, tenho que dar a mesma condição para os outros e tal. Você não precisa gastar nada, só traz ele aí que o menino é bom. Foi aí que eu comecei a aprender a andar de kart, né? Começou. E ali, nessa salinha, na verdade, foi onde eu aprendi, né? Bacana. Basicamente, com o Sr. Mário, eu aprendi o que era realmente ali o motor 2 tempos com as suas particularidades, né? Então, ele foi meu grande incentivador e fizemos algumas viagens juntos, né? A gente foi, inclusive, campeão sul-americano com o Bruno Junqueira lá em La Paz. Né, e temos assim, né, uma situação que aconteceu que foi inusitada. A gente estava com o Davi, que é o David, né, aqui de Belo Horizonte, que é o mecânico, que é outra lenda aí da nossa história, esteve comigo desde o início, inclusive nessa prova que a gente fez a pole, ele era o mecânico em Patinga, do piloto João Amaral, e ele tinha sopro no coração e não sabia. Como lá é uma cidade muito alta, né, de altitude muito alta, o ar muito rarefeito, ele começou a passar mal, aí chamamos um cardiologista, ele foi internado. Não me lembro se era o primeiro ou segundo dia, já de pista. Então ali ficamos eu, o Junqueira pai, o Sr. Mário e o Bruno, né, para fazer a prova. O Davi, que era o nosso mecânico ali, estava no hospital assistindo, porque lá na época, né, já, inclusive lá já transmitia. Né, então ele assistiu, inclusive, a prova final do hospital. E ali o que a gente tinha de estrutura era nada, era uma caixa de ferramenta com lima, literalmente lima mesmo. E coragem. Coragem, boa vontade, e o cavalete era um tambor de 200 litros, daquele ali, onde a gente põe o kart em cima. E ali fomos. E a parte de chão, como é que você fazia? Não era eu, o seu Mário, o Bruno, era todo mundo envolvido junto ali. Que massa, cara. E fomos campeões sul-americanos com o motor Riomar, né, na época. E foi assim, foi uma de graduado era o quê? Sudã? Chamava? Era Sudã. Sudã, né? Ah, bom, eu não me lembro mais se o nome era Sudã. Mas era alguma coisa assim, né? Era isso aí. Sabe? Então foi uma passagem super legal, passamos juntos lá e na verdade competição é isso, né? Competição é uma família, né? Sim. Competição, se você estiver ali envolvido com um grupo de corpo e alma, cara, você disputa. Você tá na frente. Né? Tá no mínimo brigando ali. No mínimo disputando. Com um nível de competitividade legal. Exatamente. Isso é uma coisa que no mundo eu acho que não vai mudar nunca. Não. Né? Eu acho que isso é até um pouco diferente do kartismo em relação a outros esportes. Que ali envolve, né? Você está sempre envolvido com pessoas de todos os níveis e está sempre as pessoas em uma unidade. Sabe? Quando você tem realmente um grupo que você chama de equipe, estão todos com o mesmo objetivo, os mesmos objetivos, você anda bem, você está sempre na frente. Os resultados sempre chegam. Que bacana. E aí, quando você voltou para São Paulo, você já voltou com status de campeão, querendo ou não, né? Ah, não foi, mas ali assim, não é nem questão de status de campeão, a gente... Eu digo, aí já começou a virar negócio? Começou um cliente já falar, Não, sim. Você tá com o Bruno aí? Nessa época a gente já começava, né? Já comecei a fazer já alguns motores
E você pegava lá terceiros. e vinha para cá, trazer os motores para preparar? Aí eu trabalhava em casa mesmo, né? Tinha ali uma oficininha, aí aquele galinheiro lá de trás, essa casa foi reformada, meu pai fez uma área para mim já um pouco mais evoluída, né? A gente já tinha algum maquinário, então ali já começou realmente a trabalhar um pouco nos motores, já com um pouco mais de experiência, Sim, né? de profissionalismo, né? E conhecimento, né? Dos motores dois tempos. Então, a partir daí, realmente a coisa, ela startou, né? O mercado abriu, né? Principalmente o mercado paulista, que é o maior mercado do Brasil aí de kart, não só de kart, de tudo. E aí sim, eu fui aproveitando as oportunidades que foram surgindo, as ideias, e aí, felizmente, conseguimos desenvolver aí no esporte, né, e nessa profissão aí maravilhosa. Tá, e aí vamos contar agora pra galera como é que surgiu o sorteado, né? O sorteado é interessante também, porque não existia isso, até aí, isso aí não existia. Eu era criança, cada um tinha seu motor, cada um tinha seu equipamento, inclusive era uma briga muito... Olha, eu vou falar pra você, era saudável, sempre foi, mas era muito desproporcional. Porque eu sofri isso na pele, eu acho que vários pilotos sofrem isso até hoje, quando, né? Porque tinha um cara com uma grana para gastar muito para desenvolver, né? Não é só a grana em si, né? Mas para desenvolver, para trazer coisa nova, para fazer, para investir no preparador. E tinha outra pessoa mediana, tinha um cara que quase não tinha, que andava com as coisas emprestadas, então tinha essa disparidade muito maior, né? Como que surgiu... Olha, como é que veio a ideia do sorteado? A ideia do sorteado, ela é do Nelson Piquet. Ah, ela não é minha. Você falou para mim uma vez. Ela é do Nelson. O Nelson, quando ele voltou para o Brasil, não me lembro exatamente a data, mas isso foi por volta de 94, 95, porque foi quando, pouco depois, aí eu comecei. Ele comprou alguns motores, Yami e Parilla, na verdade, né, da Yami, e fez uma Copa, se não me engano, chamada... Era uma Copa Orocard, se não me engano, em Brasília. E qual que era a intenção dele? Era exatamente fazer uma competição onde desse um maior nível de competitividade a todos os pilotos. Então ele conseguiu um patrocínio do Banco do Brasil, e ali ele comprou os motores, ele sorteava os motores, se não me engano o pneu, eu não sei se o piloto pagava inscrição ou pneu, ele pagava uma coisa só, o resto era patrocinado. Então ele conseguiu fazer com que muitas pessoas ali entrassem no kart na época. E ele me chamou para fazer as revisões desses motores. Então eu ia na casa dele. Ele tinha quantos motores? Não era muito, era coisa de uns 20 e poucos motores, coisas assim. Não me lembro exatamente o número, talvez um pouco mais. Eu ia na casa dele e ali, lá na fazenda em Brasília, montava, estacionava meu caminhãozinho e fazia a revisão para ele dos motores. Eu achei aquela ideia uma ideia muito interessante. Gente, isso aí é a forma que você tem de popularizar um pouco mais o esporte. Dar condição àquele que não tem o mesmo poder aquisitivo de ter igualdade de condições. Né? Porque naquela época as pessoas tinham 3, 4, 5 ou mais motores. Na verdade, os motores não eram locados da empresa de preparação como são hoje, né? Até para motor próprio, quando é motor, né, do sim, a própria piloto. Empresa logo era sempre o piloto tinha 4, 5, 6 motores e algum preparador fazia esses motores para essa pessoa. Então era um número enorme de motores. E um número enorme de preparadores. Então aquilo elevava muito o custo. Né? Aquele que realmente tinha um poder aquisitivo maior se destacava demais em relação aos demais. Vendo aquilo, em 1995, foi inaugurar um kartódromo em Belo Horizonte. Aí, falei, bom, é uma oportunidade para a gente começar, né, a fazer alguma coisa similar. Nesta data, se não me engano, o Nelson já tinha parado de fazer, eu acho que ele fez 1 ou 2 anos só, essa categoria. Aí eu fui ao seu Mário, falei, eu preciso de um número de motores para a gente poder começar a fazer a categoria de motor sorteado em BH. Lá vai inaugurar o kartódromo, que era um kartódromo feito no antigo hipódromo Serra Verde, aqui em Belo Horizonte.
Foi feito pela promotora, chamada uma empresa que fazia motocross. Ela construiu esse kartódromo Bacana. ao lado de uma pista de motocross e começou a operacionalizar. Aí com isso tinha, né, várias pessoas que brincavam, corriam. Aí na época eu fiz um contrato com essas pessoas para correrem o primeiro ano, né, uma garantia que eles iriam participar do campeonato. E com essa garantia eu fui e comprei os motores do Selmar, estacionei meu caminhãozinho lá e, se não me engano, acho que eu trouxe 89 ou 98 motores, uma coisa assim. E aí iniciou o motor sorteado. Aí eu fiz aqui o primeiro ano, segundo ano. Quebrava muito no começo, Rafa? Quando você chegou num padrão que você falou, não, isso aqui tem que ser tanto de taxa, por tanto de pá, eu preciso fazer isso aqui tem que estar relação. Como você foi adequando isso? Ou você já começou meio standardzão, assim? Não, era standard. Para sorteio sempre foi um motor padrão. Sim. Né, a gente... Então você já não tinha problema de mecânica com o motor mesmo? Não. Óbvio que não tem a vida útil que tem hoje os motores. Sim. Né? Os motores eu falo que hoje é muito adequado à situação, né? Naquela época você tinha um índice de quebra maior, desgaste do pistão, quebrava a era ar, né? Exatamente. A equalização era um pouco mais difícil, porque você não tinha uma padronização como tem hoje. Nascia um bom do nada. Então, mas era possível, né? Tanto que deu certo. E, na sequência, a gente iniciou, né, em São Paulo. Tinha ali a Copa Parilla, né, se não me engano, porque tinha o Paulista, sim. tinha a Copa Parilla. Tinha. E aí entramos ali com uma ou duas categorias, a sênior foi inicial, e aí a coisa foi crescendo, a gente foi ganhando experiência nessa categoria, porque não é fácil. Mesmo hoje com um padrão de equipamentos bem maior, né? Você tem o motor, ele já vem com um controle de qualidade maior que no passado, natural, né? Tudo evolui, mas não é fácil você administrar uma categoria de sorteio, qualquer que seja ela, seja motor 2 tempos ou 4 tempos. Mesmo tendo um equipamento adequado para você equalizar e deixar... Mesmo tendo equipamento, mesmo você tendo mão de obra, muitas dúvidas pairam sobre um equipamento ou empresa de sorteio, né? Até da idoneidade, da seriedade do sorteio. Então, assim, a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo vários processos, a gente aprende todo dia, né, com novos controles que possam dar mais garantias, tanto a nível de equalização, quanto a garantia que o equipamento que está sendo fornecido é um equipamento que realmente tem um nível de igualdade para os pilotos. E que os pilotos tenham a segurança que, a partir do momento que aquele motor saiu da empresa, que ele foi para o box de alguém, que se torne o mais difícil possível a adulteração daquilo ali. Ou de um lacre, ou do motor, ou de algum componente do mesmo ali, para que ele ganhe algum tipo de vantagem. E a categoria, ela se mostra na prática, ela pode não ser perfeita, falhas existem. Mas, na prática, a gente percebe realmente um nível de igualdade muito grande em todas as categorias. Né? Não é sempre o mesmo piloto que ganha. Você pega numa tomada de tempo, a diferença é muito pequena. Então, assim, salvo alguns momentos, alguma variável de uma prova ou outra, pode acontecer de tempo, mas em relação hoje ao tempo, temperatura. A gente sempre faz uma análise pós-prova de tudo aquilo que ocorreu, né? Tanto na nossa estrutura quanto a nível de tempo, né? Os motores, eles retornam para dinamômetro para avaliação, mesmo que não tenha tido quebra. Então, hoje a gente já conseguiu ter um processo produtivo muito mais organizado, muito mais padronizado do que no passado. Mas isso todo dia é uma evolução, é um novo processo que entra, um controle que entra para que a gente dê garantia aos pilotos, aos pais, que a gente está entregando um produto de qualidade. E na época que era a Copa São Paulo, já era fácil que fazia o Elcio e o Cláudio? Era. Desde o início, o Light, nós estamos no 22º ano, né? Sim. Desde o início já era ali o Interlagos Motoclube com a FASP. Vou mandar um abraço pro Cláudio e pro meu padrinho, o Elcio. Elcio é meu padrinho, E aí foi, depois vocês foram, como é que vocês foram pra, isso aí era Interlagos então, né? Depois vocês foram parar lá na aldeia?
Não, ele começou na aldeia. Ah, ele já fazia as corridas na aldeia, então? Ele começou na aldeia, o Light ele surgiu na aldeia. Na aldeia. Aí depois ele foi a Interlagos, aí tiveram anos que ficou somente na aldeia, tiveram anos que aí foi mesclado. Tinha uma etapa outra. E agora, na verdade, ele tem, né, a maioria das etapas são Interlagos, né, e de acordo com a liberdade, né, ali do cartódromo, né, porque hoje tem alguns eventos no autódromo que impossibilitam, né, os eventos no cartódromo, mas esse ano a gente teve que tirar ali 2 etapas. Sim. Fórmula 1, né? Fórmula 1, alguns eventos de shows. Né, porque hoje o autódromo ele é multiuso, né? Então eles acabam aí utilizando para outras atividades que nem sempre o cartódromo está disponível. Né, mas a maioria das etapas ficam em Interlagos. Então, para você de casa que não conhece o Light ainda, a Copa São Paulo Light, aí, ó, tá feito o convite para você ir lá. Os motores são bem parecidos, como ele disse, o mais parecido e mais competitivo possível. É óbvio, como todo campeonato, existem falhas, existem críticas pontuais, né, que há de se aceitar, óbvio. O Rafael tá aqui para isso, senão não tava dando a cara a bater aqui, para comentar, né, porque a ideia do podcast foi exatamente para a gente desmistificar muita coisa, Rafa, porque o cara vem aí com uma ideia que um pai falou, que ouviu de um mecânico, de alguém, o tal do rádio box que a gente sabe, que às vezes não tem nem sentido aquela parada, e a gente precisa aqui falar, deixar claro como é que é, como que funciona, quanto difícil é para aquilo, ou até uma ideia que a pessoa às vezes de fora vê, e que você já tentou na prática e não funcionou por algum motivo, entendeu? Ou até mesmo uma boa ideia, né? Exato, porque as sugestões. Pessoas que estão de fora, né, muitas vezes estão enxergando determinadas coisas que às vezes a gente, né, por estar envolvido ali, às vezes não percebe. Né? Então, assim, é sempre a comunicação é o melhor caminho. Né? Então, para os pais, pilotos que já estão conosco, né, nós estamos sempre abertos, né, a sugestões e a críticas. Com certeza. Né? Porque a gente sempre cresce com as críticas. Né? Então, eu agradeço muito, né, aqueles que ao longo dessa jornada aí já nos ajudaram a evoluir, né, com as suas críticas ou com os seus pontos também ali positivos, ou com alguma boa ideia para que a gente pudesse sugestões crescer. Diferentes que você talvez estando ali não consegue enxergar na hora. Exatamente, né? Porque a ideia é essa, né, é fazer que seja o mais competitivo para todos os pilotos, com o menor custo. Né? Não é um esporte barato, mas é um desafio que a gente vem tentando fazer, exatamente, e pelo campeonato ter 22 anos, eu acho que é um modelo de sucesso. Não é perfeito, mas é um modelo que funciona e, óbvio, cabe evoluções e a gente está sempre atrás delas para que a gente possa oferecer um produto cada vez melhor. E esse convite vai principalmente para o cara que está começando no kart, né, para desmistificar exatamente essa ideia que por o kart ser um esporte muito elitizado, mas hoje nós temos a categoria 4 tempo, que traz esse público do indoor, porque nós temos muitos pilotos bons hoje que começaram no indoor, que até depois migram do F4 para o 2 tempos, temos casos, exatamente, né? Não dá para dizer que não temos muitos, muita mulher, principalmente F4 Júnior, mas assim, trazer esse piloto aí e dizer que, tem diversão para todo mundo, tem preço para todo mundo, que cabe no bolso de muita gente aí que nem imagina que viaja o Brasil andando de indoor, que diga-se de passagem, agora eles chamam de rental, né? É tão profissional quanto, porque é muito bacana, né? É muito competitivo. As corridas são muito organizadas, é um público muito bacana, mas que também pode ir lá, chamar um amigo, conhecer, andar de kart de verdade, a gente costuma dizer, né? Nós do meio, né? Vai lá de kart de verdade que você vai gostar, não vai se arrepender. Rafa, eu queria que você deixasse um recado para a galera de casa, igual todo mundo vem aqui e deixa, para dizer o quanto isso daí move o nosso dia a dia, o nosso coração. Se você tivesse outra oportunidade na vida de viver tudo isso de novo, por que você escolheria o automobilismo, o kartismo, principalmente? É um esporte fascinante. Eu acho que ele passa pela questão de família, né? A equipe vira uma família. E a gente percebe, principalmente ali em vários chefes de equipes, ou seja, em boa parte das equipes você consegue esse ambiente, sabe? É um ambiente muito rico a nível de ser humano. Sim. Sabe? Sentimento, né? Você trata com as pessoas mais simples, até, né, um nível social altíssimo,
com um nível de igualdade muito grande, de respeito muito grande. E mesmo essa daquele nível com essa aqui, iguala muito, né? Iguala, e principalmente quando você está ali, existe um respeito grande entre as pessoas. Né? E eu acho que isso é que fascina, que a gente possa estar ali naquele ambiente que é um ambiente familiar, muito agradável, sabe? Aonde as crianças é um esporte de alta pressão, de alto rendimento. As crianças aprendem muito com esse esporte. Muito a perder, principalmente, né? Que para ele vencer na vida, ele tem que aprender as derrotas. Pressão, né? E sob pressão. É um esporte que ele exige, né? Mas as pessoas crescem. Então eu acho que é isso que me fascina, é esse lado da garra, onde realmente você tem que estar o tempo inteiro buscando um desenvolvimento, mas sempre com muito respeito, aonde as pessoas estão sempre trabalhando em prol de um esporte melhor. Companheirismo, né? Exatamente. Bacana, cara. Obrigado por ter você aqui. Eu que agradeço. É uma honra essa aula aí. Agora você não pode mais. Você viu que é legal? Falei pra você que era legal. Você falou, Rafa, vamos lá. Parabéns. Vamos lá. Deixa eu falar pra galera de casa. Uma das pessoas que... Eu tenho vários incentivadores aqui. Nós conversamos muito sobre isso. Mas muita gente conversa sobre isso. O Rafael sempre falou, pode ir, aposta nisso, Xuxa, que vai dar certo. A gente precisa de alguém para se comunicar e tal. Você é carismático, você está de parabéns. Né? Nós conversamos muito sobre isso. E você está no caminho muito certo. Bacana, parabéns, obrigado. Fico lisonjeado, cara. Valeu. Valeu. Lembrando a galera de casa que o podcast é um canal de comunicação, você se inscreve lá no canal, deixa sua sugestão, tá aí ó, falando de palpites, deixa sua sugestão aí, suas ideias, vai lá assistir a última etapa da Copa São Paulo Light em dezembro. Qual é a data de dezembro? Dia 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro aí ó, sabadão, já vai estar quase todo mundo de férias aí, leva as crianças, vai o pai, a mãe, tem espaço hoje, vai vó, vai todo mundo, é família, tem churrasco, tem food truck, tem uma área lá pra galera comer, pra se divertir, vai lá conhecer como é que é esse nosso mundo aqui. O ambiente é muito bacana. Tá bom? Vale muito a pena. E o Podcast é um oferecimento do Banco BRB, da MG Tires, do Oakberry. Tá bom? A gente volta, fiquem ligados nas nossas redes sociais aí. Um abraço. Um abraço.